Então vamos receber a nossa pastora, a pastora Marisângela Cirqueira, com uma palavra da parte de Deus para as nossas vidas. Graça e paz, igreja. Amém. Os felizes de estar na presença do Senhor nesse Dia dos Pais, celebrando ao Senhor a paternidade no modelo divino. Amém? O modelo do Senhor para nós. Antes de começar a palavra, eu quero dar alguns avisos. Pastor Márcio está hoje pregando lá em Mesquita, né? Ceia em Mesquita, e ele está lá ministrando. À noite, 18h30, ele estará aqui ministrando a palavra do Senhor. Hoje à noite tem culto, amém? Desfrutaram domingo passado, né? À noite, com a família. Nós estivemos ali também na comunidade evangélica de Mesquita. É aniversário da igreja essa semana e nós, como não tinha o culto aqui, nós tivemos o privilégio de irmos todos os pastores, né, fazer uma surpresa ao pastor Michel. Estávamos lá abrindo essa semana de aniversário da nossa igreja lá em Mesquita. Foi uma bênção. Bom, eu queria saber quem está nos visitando hoje. É a sua primeira vez aqui? Segunda vez? Faz assim para mim, ó. Só assim, ó. Fica com vergonha, não. Tem alguém nos visitando hoje? Quem tá do lado e sabe, fala assim: tem, pastora? Está aqui, ó. Está com vergonha. Ninguém? Primeira, segunda vez? Terceira vez? Não? Na semana, no bimestre das missões? Não acredito. Precisamos trabalhar mais. Queridos, então, se todos são, né, dessa casa, Deus abençoe a sua vida, né? Estamos juntos nesse Dia dos Pais. E eu estou perguntando isso também porque no próximo domingo, dia 16, às 8h da manhã, nós vamos fazer um café, né, de acolhimento, de boas-vindas, né, de pertencimento para todos os irmãos que se batizaram este ano. Se você se batizou este ano, por favor, esteja conosco no próximo domingo, às 8h da manhã, todos os irmãos que se batizaram esse ano. E também os irmãos que foram recebidos nessa casa como membros esse ano, tá bom? Então, esse café é um café de acolhimento, de pertencimento, de entrosamento, e também ali nós vamos estar dando a largada na nossa escola básica, para aqueles que ainda não fizeram, vamos estar falando mais sobre isso. Então, queria convidar você que esse ano ou se tornou membro aqui, ou se batizou nessa casa. Posso ouvir amém? Que horas que vai ser, gente? 8h da manhã, tá bom? No terceiro andar, assim que você chegar, você já sobe e vai ser uma bênção em nome de Jesus. E está até aqui, olha que bonito. Café de novos membros, né? Que se tornou membro na CESN, e aqueles que se batizaram no dia 16. No dia 16, a gente também vai ter a aula inaugural, né, do casamento ao máximo. Os casais que têm... Pode aplaudir ao Senhor, irmão. Coisa boa. Os casais que têm esperado aí, né, por este curso. Então, as inscrições estão abertas. Nós temos agora apenas 7 vagas, tá? Apenas 7 vagas. Então, corre, porque senão só ano que vem, tá bom? São 12 semanas, né? E você precisa correr fazer a sua inscrição. Pastor, eu só dei o nome lá. Você precisa voltar lá e confirmar a sua vaga, tá bom? Tem um Forms... Quem não fez pelo Forms tem que voltar lá para confirmar. Quem fez pelo Forms já está confirmadinho, tá bom? Então, a gente começa aí esse momento, né? Algumas vagas já ocupadas por lideranças de outros lugares, de casais que querem levar o curso para as suas igrejas. Nós louvamos a Deus por isso, né? Porque já temos outras igrejas aí também implantando o curso para a glória de Deus. Amém? E eu queria louvar ao Senhor também pelos evangelismos de ontem, né? Amém, queridos? Tem o vídeo aí?
Tem, né? Vamos colocar aqui um pouquinho. Homens fortes, lá no Abrigo Ebenezer. Tem som ou não? Tem? Tá. Eles vão colocar aqui de novo. Ah, é um louvor. Esse é o Abrigo Ebenezer, irmãos, onde os homens têm feito um trabalho. Minhas mãos levantarei, fui perdoado outra vez, e todo meu ser te darei, fui perdoado outra vez, Amém, graça e paz, meus irmãos. Quero aqui apresentar o Márcio, que ele vai contar brevemente o testemunho que Deus fez na vida dele quando chegou aqui no Centro de Recuperação Ebenezer. Vai, Márcio. Então, eu estava caminhando lá pelo centro do Rio, na Lapa, encontrei com o seu Valdeir, da comunidade evangélica da Zona Norte, e ele me encontrou numa situação de rua e me apresentou esse centro de recuperação, me trouxe para cá e está vindo sempre aqui dando a palavra, está ajudando espiritualmente, e agradeço a comunidade evangélica da Zona Norte e a Deus, primeiramente a Deus, por tudo que está acontecendo na minha vida. Aqui eu resolvi todas as minhas pendências documentais e espirituais. E pela honra e glória do Senhor, hoje eu estou de pé por mais um dia e agradeço a todos aí, pastor Márcio Rocha, a todos aí da comunidade evangélica da Evangelho. Amém. Graça e paz. Oh, meu Deus, a gente tem que buscar o vento do Espírito mesmo, né? Porque misericórdia, aquela confusão toda, e cadê o vento, né? E a gente acabou transferindo o evangelismo que seria na sexta-noite, não por medo do vento, mas sabendo que a gente ia estar lá e não ia ter ninguém, né? Porque as pessoas estavam trancadas em casa com medo do vento. E aí a gente transferiu também para sábado de manhã, mas não deixamos de fazer. E como já parte do grupo foi lá para os homens, foi no mesmo horário, sábado de manhã, nós estávamos ali com 6 irmãos, pastor Márcio, eu, e mais 6 irmãos ali evangelizando com o nosso propósito ali no Iguatemi, e foi uma bênção para a glória de Deus, amém? Pudemos orar por muitas famílias, por muitas pessoas, distribuir Bíblias. Acho que tem alguma coisa que tem, né? A gente lá na porta do Iguatemi. É o quê? Foto? Eu nem sabia que tinha alguma coisa. Ah, pastor. Amém. Glória a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor.
pastor Márcio estava fazendo um trabalho dentro do shopping, até que ele foi convidado a se retirar. Faz parte, né? Mas gentilmente, né? Inclusive o guarda era crente, falou: pastor, me ajuda. Ele: tá bom, meu irmão, desculpa. Pastor, conseguiu fazer todo o primeiro piso, ele visitou todas as lojas, orou com todos os funcionários, deu Bíblia para todo mundo, abençoou o dia para o povo bater meta, e estava uma festa, o povo estava amando, as pessoas recebendo com muito amor e carinho. Ele conseguiu fazer todo o primeiro piso, até que os guardas perceberam. Né? Na verdade, ele falou: eu caí na besteira de evangelizar uma guardete, que fala, né? Uma guarda, e ela ficou tão emocionada, ficou tão feliz, que foi contar para o outro guarda. Aí o outro guarda veio e falou: pastor, me ajuda, senão eu perco meu emprego, né? Ele: puxa, irmão, falta o segundo e o terceiro piso. Aí ele: hoje não, pastor. E aí nós continuamos lá fora, mas foi uma bênção. Irmãos, as pessoas estão sedentas da palavra. Como você viu no vídeo, né? Nosso irmão Valdeir, esposo da Sílvia, né? Um membro dessa casa que está aqui com a gente há tanto tempo, né? Servo do Senhor, e ali no centro da cidade olhou para alguém e falou de Cristo, né? E falou do abrigo. E olha hoje como está esse homem, né? Márcio, está sendo restaurado, recuperado. A aparência já é outra do que o Valdeir pegou ele lá no centro, irmãos. E como ele está hoje, já é outra pessoa, porque o Senhor faz isso. Ele escreve uma nova história. Amém, queridos? E nós, igreja, eu tenho repetido isso, carregamos as boas novas do Evangelho. Então, não podemos nos calar, porque como ouvirão se não há quem pregue? Então, eu quero te desafiar algo nessa manhã. Nós fizemos, né, rodamos mais folhetos, está bonito, está lindo, aquele quero muito ser feliz, né, e existem 4 coisas que eu preciso saber. Esse folheto é simples, uma mensagem direta, poderoso. Atrás também tem as redes sociais da igreja, os horários de culto, né, onde você pode convidar alguém para estar na casa do Senhor, na presença do Senhor. Obrigada, pastor Ricardo. Esse aqui, ó, como é que está bonito, gente? Com esse folheto que nós estávamos trabalhando ontem, distribuindo também o Evangelho de João, pequenininho, né? As crianças que adoraram, incrível, né? O Evangelho de João, as crianças lá na porta de Guatemi: ai, tia, me dá um, eu quero ler, né? Pequenininho, eles viram pequenininho. E eu queria desafiar a igreja que, ao sair daqui hoje, você pegasse ao menos 2 desse folheto, e que você pudesse dizer: Senhor, usa a minha vida para levar as boas novas do Evangelho para alguém nessa semana. Amém, igreja? Tem uma igreja aqui que aceita esse ID, pode levantar a sua mão, amém? E dizer: Senhor, usa-me. Diga: Senhor, usa-me. Amém. E Ele vai te usar. Amém? Glória a Deus. A ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Amém? Aleluia. Então, seguimos firmes. E no próximo sábado, dia 15, cadê as mulheres CSN? Mulherada, é o nosso dia. 15, terceiro sábado, estaremos aqui. 8h30 já com café, 9h começamos a nossa consagração de mulheres, o nosso culto de mulheres. Irmãos, tem sido uma bênção, né? Uma bênção, um momento de clamor, de intercessão, presença de Deus, palavra poderosa. Então, quero convidar você, mulher, para estar conosco, e aproveite, traga uma mulher que precisa receber do Pai. Amém? Abra comigo sua Bíblia. Em Josué 24. Daqui a pouquinho teremos a apresentação das nossas crianças, amém? Não quero me demorar aqui na palavra, porque eu sei que hoje é dia dos pais, todos querem almoçar. Eu falei que não ia demorar, a irmã falou: glória a Deus. Foi você, hein, Raíssa? Te vi daqui, hein, Raíssa? Ô, Raíssa.
Josué 24, verso 15. Um dos versos mais repetidos, mais falados por nós quando falamos de família. Um dos versos que até aqueles que muitas vezes não servem ao Senhor, não professam a nossa fé, também conhecem, também repetem, mas que de fato essa seja uma declaração que seja dinamite no mundo espiritual, amém, queridos? Que seja potência no mundo espiritual, que seja potência sobre as nossas vidas, que seja aquela palavra profética que carregamos, aquela palavra que nos levanta no meio da luta, da adversidade, da tribulação, que nos coloca de pé para lutarmos novamente, amém? Então, queria ler junto com você, nesta manhã, nesse dia dos pais, essa proclamação profética que o Senhor nos deu como promessa para mim, para a sua vida, para mim e para a sua família. Então vamos juntos, 1, 2, 3. Mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode levantar as suas mãos e dizer: eu e a minha casa serviremos. Diga mais forte: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Deixa o versículo. Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Diga comigo, essa palavra tem poder de decreto sobre a minha vida e sobre a minha descendência. Você crê nisso? Amém? Que é poder de decreto. Que o Senhor tem dado livramento a filhos, o Senhor tem dado livramento a irmãos, a irmãs, amém? O Senhor tem dado livramento a familiares por causa desta palavra que tem sustentado essa promessa, que sustenta a nossa vida, daqueles que tomaram posição na presença do Senhor. E eu pedi para deixar esse versículo, porque aqui Ele aponta para duas coisas que precisam ser abandonadas. Abandonadas, para que essa palavra, essa escolha, ela possa ser uma promessa viva na minha casa e na sua casa. Duas coisas precisam ser abandonadas. Ele diz assim: se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês servem. Então nós vemos claramente nesse versículo que todos nós estamos diante de uma escolha. E eu não digo todos nós, aqueles que estão aqui nessa manhã. Eu estou falando da humanidade. Toda a humanidade está diante de uma escolha. E essa escolha, ela é colocada em 3 frentes. Ou escolhemos ao Senhor, ou nós escolhemos servir os deuses que os nossos pais serviram. E diz assim: do outro lado do Eufrates. Ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão. Então, há uma escolha aqui diante de nós nessa palavra. E toda a Bíblia é profética, amém? Especialmente o livro de Josué. O próprio nome de Josué aponta para Jesus. É um livro totalmente profético sobre a libertação do Senhor na nossa vida, a entrada na terra da promessa através de Cristo. E aqui ele coloca de uma forma muito clara: estamos diante de uma escolha. Ou eu vou servir ao Senhor, colocar a minha vida naquilo que diz a palavra, naquilo que o Senhor determinou, ou eu volto ao propósito original, olho para o Senhor, faço dele o meu modelo, faço dele o meu referencial, decido expressar a Cristo nessa terra, e decido que toda a minha família, toda a minha descendência vai seguir este referencial, vai caminhar por esta verdade, vai caminhar por esta palavra, vai caminhar por esta luz. Ou eu
olho para o meu passado, olho para aquilo que me precedeu e vou servir os mesmos deuses dos meus pais. Vou reproduzir os mesmos erros, vou dar continuidade às mesmas práticas, aquilo que não foi bom, aquilo que não foi difícil, aquilo que não provinha de Deus, aquilo que não está de acordo com a palavra, aquilo que é histórico, né, que faz parte do meu histórico, aquilo que meu pai pediu para avisar que à noite ele vai ministrar ceia para quem não conseguiu vir na semana passada. Está entregue o recado. Senão eu vou esquecer. Obrigada, Pedro. Meu pai quer dizer o pastor Márcio, entendeu, gente? Então, vamos lá. Então, você consegue perceber junto comigo nesse texto duas coisas das quais a gente precisa se libertar para escolher o Senhor e para pisar nessa promessa de eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga, eu preciso me libertar do passado, dos referenciais errados, das adorações equivocadas, das escolhas erradas. E eu preciso também, de acordo com esse texto, me libertar, olha isso, dos deuses do presente. Do presente, do hoje, daquilo que me atrai, daquilo que eu vivo, daquilo que eu escolho, daquilo que eu quero viver, dos meus referenciais que são ligados a hoje, ao meu presente. Aquilo que me é tentação, aquilo que me é pecado, aquilo que me afasta de Deus, aquilo que afasta a minha descendência do Senhor. Eu preciso também fazer uma escolha hoje de abandonar e de dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, queridos? Eu estudo um bocadinho sobre batalha espiritual, eu gosto dessa área. E eu estava escutando uma palavra sobre isso, né? Uma especialista falando sobre isso. E ela falou assim, estavam conversando sobre heranças familiares, né? As heranças que carregamos, porque é fato que as nossas escolhas são geracionais. Você entende isso? Né? Não, a herança não é só no DNA, não é só na cor do olho, do cabelo, ou às vezes até numa tendência a uma certa enfermidade, né? Que nós carregamos, uma certa doença, por causa de DNA, por causa de herança. Herança é herança, boa ou ruim. E ela falando sobre esse campo da herança, e ela estava dizendo o seguinte, nessa luta entre herança, o que essa herança determina a minha vida ou não, ela estava dizendo o seguinte, olha, estudando a vida inteira, eu coloquei algo, eu não estou dizendo que está na Bíblia, mas percebendo tudo que eu tenho ministrado, eu vou te dizer que 30% do que vivemos fazem parte de heranças, de escolhas dos nossos pais, né? De boas ou ruins, amém, queridos? De posicionamentos deles, né? De coisas que eles carregavam, boas ou ruins, né? Bons hábitos ou maus hábitos, boas escolhas ou más escolhas. 30% do que nós vivemos, nós já partimos daí. Daquilo que nós carregamos, daquilo que, né, nós trazemos da nossa família, da nossa herança familiar. E nós temos que entender isso e nos posicionar sobre isso, para declarar que nós não vamos reproduzir aquilo que não foi bom, amém? Que nós vamos encerrar ciclos, amém, queridos? Se havia um ciclo de vício nessa família, nós vamos posicionar e declarar, acabou em mim. Nem eu, nem os meus filhos vão dar continuidade a isso, amém? Se havia um ciclo de casamentos destruídos, de famílias disfuncionais, nós vamos nos posicionar em Cristo e vamos dizer, acabou em mim. Eu não vou dar continuidade a isso, eu vou me posicionar em Cristo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então é fato que hoje aqui neste auditório, neste lugar, nesta casa de oração, nós podemos encontrar muitas pessoas com um histórico difícil de paternidade, sim ou não? Mas o pai
que tivemos não precisa ser o pai que somos. Amém, queridos? Porque, diga comigo, há uma escolha. Diga, há uma cruz que encerra toda maldição. Amém? Amém, queridos? Não estamos sozinhos nessa batalha. Porque senão estaríamos fadados, né? Não tem jeito. As escolhas dos meus avós, dos meus pais, já determinaram a minha vida de forma alguma. Nós temos uma cruz, e nela foram encerradas as maldições, amém? O Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele, sobre as nossas pisaduras nós fomos sarados. Sobre as suas pisaduras nós fomos sarados, amém, queridos? É a palavra do Senhor para a nossa vida. Mas nós precisamos entender que carregamos sim uma influência, sim ou não? Que precisamos sim tomar posse dessa obra da cruz, para que não venhamos a deixar que 30% dessa influência se torne em 100% e determine todo o restante da nossa vida. E ela ainda dizia, 30% heranças passadas, 70% nossas escolhas hoje. Exatamente o que diz esse versículo. Nem os deuses lá do outro lado, e acho interessante falar assim, lá do outro lado da terra. Que outro lado é esse? Quem foi transportado de reino aqui quando aceitou a Jesus? A palavra diz que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Fala para quem está do seu lado, você mudou de endereço, de geografia, quando entregou a sua vida a Jesus. Amém? Hoje você não habita mais naquela terra, né? De maldição, de morte, de pecado, do poder do pecado reinando sobre a sua vida. Então, lembra, lá atrás, lá do outro lado, muitos ainda estão apegados lá, servindo a outros, aqueles deuses. Então, muita gente hoje reproduzindo histórico familiar, vendo que aquilo que mais foi difícil, né, muitas vezes, de viver na sua infância, na sua história de paternidade, ele acaba reproduzindo. Por que a gente reproduz? Porque não curou, não se libertou, e aquilo que eu não resolvo, eu carrego. Então, o Senhor está dizendo, olha, abra mão, seja curado. Nessa escolha, você vai ter que colocar na cruz toda herança passada, todo referencial errado, você vai ter que colocar na cruz, para que você possa fazer uma nova escolha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus por isso. E 70%, pastora? Diga comigo, hoje. Diga, as minhas escolhas. Porque também, irmãos, a gente não pode usar os 30% de desculpa, né? Os 30% virá desculpa para tudo na nossa vida. Sendo que nós temos uma escolha hoje. Hoje, se ouvires a voz do Senhor, que diz a palavra, não endureçais os vossos corações. O Senhor está falando conosco e nós temos uma escolha. Nós temos um Deus que cura, que liberta, que opera milagres, maravilhas, amém? Então, hoje nós temos uma escolha. E nós também precisamos fazer a escolha de andarmos limpos diante do Senhor. Sabe, de escolhas pela palavra, escolhas de obediência, escolhas na presença do Senhor, escolhas que vão abençoar não só a nossa vida, mas estão pavimentando o caminho para a nossa geração, amém? Pavimentando o caminho para os nossos filhos, um caminho de bênção, um caminho de milagres, um caminho de vitória. Falar de paternidade é tocar numa das áreas mais profundas da alma. Porque para alguns, pai traz lembrança de abraço, proteção, provisão, conselho. E para outros, silêncio, ausência, distância, rejeição, críticas, medo, talvez até violência. Mas nós sabemos que o nosso Pai da Terra, ele pode acabar sendo uma referência, né, para nós, de paternidade, de muitas coisas. Mas eu quero te dizer, não precisa ser a nossa definição.
não precisa definir o nosso papel, porque, de novo, em Cristo, diga, eu tenho uma escolha. Amém, queridos? Eu tenho uma escolha. Só que isso não vai acontecer se nós não nos curarmos. Eu acho que se eu pudesse resumir o culto dessa manhã, eu ia dizer que é um culto onde o Senhor, novamente, precisa nos lembrar que Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que liberta, amém? Que as situações são realmente difíceis, eu não estou aqui minimizando, amém, irmãos? Situações difíceis, infâncias difíceis, adolescências difíceis, mas existe uma saída, existe uma resposta, existe uma cura, existe um Pai de amor que preenche todo o vazio. Nós cantamos aqui, todo o vazio que havia em mim, hoje é sua morada, amém? A minha alma buscava e nada me completava. Tua presença é o que faltava em mim, minha vida foi transformada. Quantos foram transformados pelo poder de Deus? Aleluia! Glória a Deus! Amém? Diga comigo assim: os erros do passado, dos meus pais, dos meus avós, não vão determinar minhas escolhas, minha identidade, a minha família. Amém? Diga, e hoje eu quero escolher de acordo com a palavra. Amém, irmãos? Nós temos oportunidade. Como eu falei, às vezes é fácil, irmãos, a gente pegar tudo que a gente vive e jogar para o nosso histórico. Mas nós temos uma escolha hoje, amém, queridos? Hoje. Quantas vezes na palavra do Senhor diz hoje? Hoje é o dia da salvação, hoje é o dia do Senhor, amém? Hoje. É hoje que, se você ouvir a voz do Senhor, tudo muda na sua vida, tudo transforma na sua história. O Senhor preenche vazios, irmãos, causados por negligência, causados por falta de presença, de afetividade, como eu falei, até por violência. O Senhor é o Deus que nos cura. E hoje nós temos uma escolha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não vamos ficar nos escondendo atrás desses históricos e dizendo: Senhor, olha o que eu vivi, olha o que eu passei, porque o Senhor, Ele é Pai de amor, Ele é Pai que nos cura, Ele é Pai que nos capacita, Ele é Pai que estende a mão sobre nós, que sara as nossas feridas, para termos um lar abençoado, amém? Um lar abençoado. Uma vez, eu já falei isso aqui, mas eu perguntei, né? Acho que eu até falei isso semana passada de novo, que eu estava ministrando uma palavra e falei: quantos aqui carregam memórias difíceis do casamento de seus pais? E quase todo o auditório levantou as mãos. E aí depois eu perguntei: e que memórias nós estamos deixando para os nossos filhos? Porque amanhã quem vai estar sentado aqui são eles, ouvindo essa mesma pergunta: que memórias o casamento dos seus pais deixaram na sua vida? E o que será que os nossos filhos sentirão nesse momento, responderão nesse momento? Para isso, irmãos, que o Senhor nos cura, amém? Para isso o Senhor nos liberta, amém? Aleluia! O Senhor é Deus presente, amém? Existe algo silencioso na paternidade: reproduzir aquilo que um dia nos feriu. E só tem uma saída, diga comigo: ser curado. Ser curado. Irmão, se não for curado, vai reproduzir. Amém? Se não for curado, vai reproduzir. O pai que foi humilhado pode humilhar. O pai que foi controlado pode se tornar um controlador. O pai que foi negligenciado pode se tornar emocionalmente ausente. O pai que vivenciou violência pode acreditar que violência é disciplina. Não é verdade? O que não recebeu carinho
pode ter dificuldade de demonstrar. A gente precisa entender tudo isso, mas também precisamos entender que a palavra diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A nossa história pode explicar nossos comportamentos, mas não precisa ser nossa desculpa para permanecer neles. Amém, queridos? A gente não está minimizando de novo. Ela pode explicar alguns de nossos comportamentos, mas não precisa ser a nossa desculpa para permanecer neles. Por quê? Irmão, nós servimos a um Deus todo-poderoso. Não há nada que Ele não possa curar, não há nada que Ele não possa quebrar da nossa vida, de cadeia, de grilhão, de pensamento errado, de coisas que a gente não pode mais viver daquele jeito. O Evangelho é poder de Deus para a transformação. O que mentia não mente mais, o que roubava não rouba mais. Amém, queridos? Aquele que vivenciou violência hoje é exemplo de mansidão para a glória do Deus Pai. Amém? Toda palavra é sobre relacionamento com o Pai. Amém? Pai nosso que estás no céu. Talvez você pense: pastora, eu já errei demais. Irmãos, em Cristo, hoje é tempo de construir uma nova história. Amém? É assumir a responsabilidade pelo arrependimento. Senhor, errei. Senhor, me perdoa. Senhor, me dá uma nova oportunidade, traz um novo tempo. Deus só procura pessoas quebrantadas e que estão dispostas a se deixar tratar por Ele, irmãos. Irmãos, se as nossas escolhas erradas fossem definir a nossa história, a gente estava frito. Mas graças a Deus pela cruz, pelo sangue de Jesus, que lançou no mar do esquecimento, amém? E que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, que nos ensina a orar quando nós nem sabemos mais como orar. Amém? O Senhor é aquele que, quando entra na nossa vida, começa a substituir todas as mentiras pelas verdades do Pai. Irmãos, porque estava pensando outro dia, né? Se a filha do diabo é a mentira, o Filho de Deus é a verdade. Por isso que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? E é Ele quem começa essa obra poderosa de Deus na nossa vida. A palavra diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amém? Diga comigo: eu sou amado pelo Pai. Eu fui criado à imagem de Deus. Deus é Pai e está comigo. Diga: e o seu amor me cura. Amém? Deus quer nos dar o seu modelo de paternidade. Deus quer transformar a nossa vida, a nossa casa, a nossa história e a história da nossa geração. E nesse momento, eu queria fazer um momento de oração e ministração com a igreja. Já já vamos ter a apresentação das nossas crianças. Mas esses 5 minutinhos aqui que temos, eu gostaria de orar com os pais. Depois eu também gostaria de fazer uma oração com as mulheres. E nós orássemos como família. Amém? Por quê? Porque existe esse posicionamento dos homens, dos sacerdotes, sobre a paternidade. Sabemos que a maior crise que a nossa sociedade enfrenta nesse tempo é uma crise de paternidade. Sim ou não, queridos? Não é verdade? E nós precisamos fazer deste lugar um lugar de cura. E eu digo esse lugar, eu estou falando da igreja do Senhor na terra. Amém? Um lugar de cura, de restauração, de homens posicionados, de sacerdotes que se identificam não com pais terrenos, mas com o Pai celestial. E esse é o seu modelo para a sua casa. Amém?
E eu creio que o Senhor tem feito nessa casa. Eu fico tão feliz, eu vejo os homens posicionados, eu vejo os homens servindo ao Senhor, eu vejo homens se posicionando por sua casa. Mas sei que também, irmãos, que eles precisam da nossa oração, porque é tanta pressão também, não é? É tanta pressão, não é fácil. E às vezes só criticar, só cobrar, é muita pressão. Porque, né, provedores, tem que né, tá ali, dar identidade, tá ligado ao pai, né, tudo é o pai, aquela figura ali que sustenta tudo, e quando essa figura não está, só o Senhor para suprir, só Deus para suprir, né? Mulheres que criam seus filhos sozinhas sabem disso, e criaram, sabe o quanto faz falta. Então eu queria que os pais ficassem de pé nessa manhã, que nós pudéssemos orar ao Senhor. Somente os pais. Amém. Amém. Queria que os pais pudessem se colocar diante do Senhor agora. Pudessem orar comigo nessa manhã, dizendo: Pai, vamos homens, Pai, em nome de Jesus, eu me coloco diante de Ti. Eu reconheço que muitas experiências da minha história influenciaram a maneira como eu vejo a paternidade, a autoridade e a mim mesmo. Mas hoje, Senhor, eu entrego ao Senhor a história que carrego, porque não quero ser governado pelas feridas da minha história. E eu recebo do Senhor uma nova referência. Tu és o meu Pai. O Pai que não abandona, o Pai que não rejeita, o Pai que corrige sem destruir, o Pai que ama sem negociar valores. Tu és o Pai que me chama de filho, e eu tomo posse pela fé desse amor, dessa cura, e rejeito todas as feridas, todas as experiências de abandono, negligência, violência, e declaro: eu sou amado por Deus, eu sou filho de Deus, minha identidade não está no que fizeram comigo, mas está em Cristo. E como Pai, eu te peço, Senhor, me perdoa e mostra-me onde tenho sido ausente, duro, negligente, controlador, confundido disciplina com agressividade. Eu me arrependo. Perdoa-me, Senhor. Dá-me coragem e sabedoria para expressar o teu amor. Dá-me discernimento para corrigir. Dá-me graça para orar por eles. Que eu seja a referência da minha casa de amor, verdade, segurança e fé. Diga: termina em mim todo ciclo que não provém de Deus. Em nome de Jesus, eu faço uma escolha. Diga bem forte agora, diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga novamente: eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Agora eu queria pedir a mulheres, esposas, filhos, né, que estão perto desses pais, que se colocassem de pé e colocassem a mão sobre eles, porque nós vamos orar por eles. Irmãos, como é fácil cobrar, não é verdade? Como é fácil a gente criticar, dizer, não é bom pai, errou aqui, errou ali, ela falou e não cumpriu, ele não sei o quê. Como é fácil. E às vezes a gente é mais apegado naquilo que não fez e não reconhece o que faz. Pastora, mas não é o suficiente. Ei, é o melhor, Deus está trabalhando, amém? Eles estão em obras assim como nós estamos em obras, sendo transformados pelo Senhor. E às vezes, irmãos, mais do que uma crítica, a oração é o que faz a diferença. A palavra de oração, de bênção, amém? Então eu quero que nós possamos orar por eles. Na hora que eu estava preparando, o Senhor falou, ora por eles, ora por eles, ora por eles, precisam ser fortalecidos. Pastora, que oração é essa? Uma oração de honra, uma oração de bênção. Amém. Vamos dizer bem forte, diga, Senhor Jesus, neste dia, nós reconhecemos o Teu padrão para a paternidade e para o sacerdócio dos homens dentro da família. E nós nos arrependemos pelas vezes em que nós, sua família, não reconhecemos, não honramos, não valorizamos o lugar que o Senhor confiou a eles. Perdoa-nos, Senhor, pelas cobranças excessivas, pelas críticas, pelas palavras que diminuíram, pelas comparações e pelas vezes que exigimos mais do que encorajamos. Perdoa-nos, Senhor, quando tentamos controlar aquilo que deveríamos entregar em oração. Perdoa-nos quando, por causa das feridas e experiências passadas, colocamos sobre os homens uma expectativa baseada no que vivemos, de ausência de paternidade. Ensina-nos a edificar, orar, encorajar, respeitar, em nome de Jesus. Desperta, Senhor, e abençoa o sacerdócio do meu lar, que eles amem a Cristo de todo o coração, porque nós declaramos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga, eu abençoo. Eu te peço, Senhor, fortalece-o nessa manhã. Revigora as suas forças. Abençoa as obras de suas mãos. Dá discernimento. Fala com ele como sacerdote da nossa casa. Em nome de Jesus, nós reconhecemos, em nome de Jesus. Agora juntos digam comigo, que o nosso lar seja um lugar onde o amor de Deus, a verdade de Deus e a presença de Deus sejam conhecidos. Diga, nós recebemos a cura do Senhor sobre o nosso modelo e padrão familiar, e declaramos que o amor de Deus é a nossa referência para amar, honrar e construir o nosso lar diante do Senhor. Diga mais uma vez, nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Se você recebe, louve ao Senhor, aplauda ao Senhor, glorifique ao Senhor. Aleluia. Nós profetizamos
famílias curadas e edificadas sobre a rocha, amém? Pastor, eu não tenho essa figura na minha casa, mas você tem o Deus Todo-Poderoso, o Pai de amor. Ele supre, Ele abençoa, Ele provê, Ele escreve uma nova história, amém? Ele é Senhor nas nossas vidas, e eu quero declarar famílias abençoadas e edificadas pelo Senhor nesta manhã, amém? Glória a Deus, que seu dia seja mais que especial.